Olá, eu sou Rafael Dantas, repórter da revista Algo Mais, e você acompanha a partir de agora o Pernambucast, o podcast aqui da nossa revista. Hoje nós chegamos à sétima edição dessa temporada sobre carreiras e gestão e vamos tratar hoje de um tema que a gente já conversou, não conversou não, que a gente escreveu nas páginas da revista Algo Mais sobre a geração Z, né, a chegada da geração Z no mercado de trabalho. E para essa conversa hoje nós recebemos dois convidados especiais. Carol Holanda, Carolina Holanda, que vocês já assistiram aqui no Pernambucast em outro episódio, e hoje pela primeira vez o Dr. Vitor Barreto, psicanalista, que vai conversar conosco. Carol e Dr. Vitor, sejam muito bem-vindos ao Pernambucast. Obrigada, Rafael. Prazer estar aqui novamente com vocês para falar de um tema que eu particularmente gosto muito. Obrigado pelo convite também. Quero agradecer poder estar aqui e compartilhar um pouco da experiência, né, sobre essa geração. E é um tema quentíssimo, viu, Carol e Dr. Vitor, porque todo mundo tem interesse, né? Tanto os jovens como se veem representados, né? E se compreendendo, como também o gestor, né? Os pais, né? Tem toda uma discussão aí na sociedade sobre o comportamento da geração Z e como eles estão se adaptando no mercado de trabalho. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Carol é sócia da TGI, psicóloga, consultora especializada em desenvolvimento de lideranças e formação de equipes, atendimento interno e gestão de recursos humanos. Dr. Vitor Barreto é médico, psicanalista, é membro titular da Sociedade Psicanalítica do Recife e ainda é professor do Departamento de Medicina Social da UFPE e médico da família da Prefeitura do Recife. Então, já ouviu muita gente, já ouviu muitas histórias, né, Dr. Vitor, no consultório, para compreender essa experiência dessa juventude que está chegando no mercado de trabalho. Sim, principalmente dos residentes com quem eu trabalho, da equipe, né, com quem eu compartilho o dia a dia. Acho que isso me dá um pouco da experiência com relação a como essa geração se insere no dia a dia das empresas, dos serviços, né, prestados. Carol, a primeira pergunta de hoje é: quem é essa geração Z que a gente fala tanto, que está de vez em quando nas mídias, pesquisas novas? Como é que se caracteriza essa geração? Bom, primeiro é a geração que nasceu entre 95 e 2010, que a gente diz é a nativa digital, a hiperconectada. É uma geração que tem muita facilidade para lidar com a tecnologia, para aprender, por exemplo, em diversos canais, porque é uma geração que aprendeu tanto na internet, no vídeo do YouTube, como na sala de aula, como um colega, como um amigo. É uma geração que, de uma forma, é mais super protegida do que as outras gerações. Então, ao mesmo tempo que é super protegida do mundo real, ela é subprotegida no mundo virtual. E isso aí gera algumas características nessa geração, como imediatismo, uma dificuldade de lidar com a frustração, gera traços mais ansiosos, impaciência com os processos que acontecem de fato na vida e nas empresas, nas organizações, e que vem chamando a atenção aí dos gestores, dos empresários. Agora veja, tem uma coisa, né? Geralmente, sempre que há uma mudança, a entrada de uma geração nova nas empresas, acontece de ter essa reação ao que é diferente. Porque é uma nova forma de funcionamento do sujeito, com suas características próprias, como toda geração tem. Normalmente, quando a gente fala dessa geração Z, vem uma discussão sobre aspectos psicológicos, aspectos emocionais. Doutor Vitor, o que é que mudou dessa geração em relação às gerações anteriores? Eu acho que é importante a gente considerar dois pontos. O primeiro é sobre a parentalidade dessa geração. Quem foram os pais dessas pessoas? São pais que já estavam introduzidos a computador em casa, ao celular na mão. Então, eles viam a importância de ter esse material todo disponível e viam a importância de disponibilizar isso para os filhos. Ao mesmo tempo, eram pais que vêm naquela crise de autoridade ainda, né? Que não sabe bem o quanto ser autoritário com o filho, o quanto dá limite, se vai traumatizar ou se vai trazer algum benefício. Coisa que as gerações anteriores já viviam, né, de alguma forma. E aí, diante disso, eu vejo que essa geração ela se apoiou muito na tecnologia como forma de muleta para lidar com os conflitos da vida normal, como o Carol estava falando, da frustração, da dificuldade de comunicação interpessoal. E aí, nessa dificuldade, usando a tecnologia como muleta, a gente percebe que a tecnologia acaba invadindo esse mundo interno dessas pessoas.
elas podem ter uma dificuldade de conexão consigo mesmo, porque a internet, o celular está sempre ali disponível quando você está sozinho, então você tem pouco tempo para refletir. Você vai ter, não vai ter os pais, seja como uma referência positiva no sentido de copiar os pais, nem como referência negativa no sentido de vou fazer exatamente o contrário, porque ali os pais não exerceram talvez tanta autoridade. Então eles ficam até mais livres para procurar uma identidade em algum lugar, porque não tem tanta referência ali dos pais, porque os pais têm algum nível de liberdade maior. E aí eles vão buscar essa referência onde? Muito na internet, muito nas tecnologias. E isso vai gerar a dificuldade de comunicação com os pares, né? Porque os pares não vão ser a referência para a construção de identidade. E também vai gerar um conflito social, cultural. Eles vão se identificar muito mais com a cultura globalizada que está disponível na rede do que com a sua cultura local, regional. Então, você pode pensar que pode gerar conflito nesses diversos níveis, né? De relação com você, com o próximo, com os pais, com a sua cultura. Esse contato direto com o celular e com a internet, eu me lembro da questão do tédio, né? Porque as gerações anteriores viviam muito com isso, né? Então tinha aquele momento em que não estava passando nada na televisão que você gostava, não tinha nenhum amigo para brincar. Então, alguns momentos mais vazios, assim, de você ter que lidar com isso. Isso impacta de alguma maneira nesse comportamento emocional, né, psicológico dessa geração que não vive mais com esse momento de tédio? Sim, o tédio, na psicanálise existe um conceito de daydream, que é o sonhar acordado. Imagina que você está fazendo uma viagem longa, você passa um tempão ali imaginando que você está, sei lá, fazendo uma outra coisa. Então você se imagina sendo um super-herói, você se imagina... você vai exercitar ali a sua capacidade imaginativa para lidar com o tédio. E essa geração lida com o tédio, com o que já tem pronto de conteúdo. Então eles vão desenvolver pouco essa capacidade imaginativa, vão se preencher isso com algo que já está pronto ali para eles consumirem, né? E é engraçado que é uma geração que associa o tédio à falta do uso do celular. Então, estou entediado. Por quê? Porque não tem nada para fazer. E é justamente isso que o Vitor está colocando, né? De você não ter nada para fazer e começar a fantasiar, pensar, imaginar. Até os adultos fazem isso quando estão um tempo sem alguma atividade, de pensar, poxa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu quero para o meu futuro? O que é que eu quero fazer nas minhas férias? E acaba que tira um pouco disso. Porque você substitui imediatamente pelo uso de celular que vai trazer mensagens gerais, globais. Como o Vitor colocou. Hoje, qualquer lugar onde você chega, na primeira pergunta é qual é a senha do Wi-Fi, né? Para continuar conectado, independente da situação. Eu fiz até um teste com meus filhos, eles estavam fazendo um desenho, brincando de desenhar, eu liguei a televisão, aí eles pararam de desenhar ali naquele momento. E aí eu percebi, imagina, a tela ou a tecnologia, ela é capaz de parar qualquer tipo de desenvolvimento que a criança esteja fazendo. Ela fica ali vidrada e já esqueceu o desenho. Desliguei a televisão, eles, puxa, agora eu posso voltar aqui no desenho. Aí voltaram, colocar ali a imaginação, né, essa coisa mais pessoal ali no papel. Carol, você já falou um pouco disso na primeira pergunta, sobre a geração que nasce em um mundo já digital, né? São os chamados nativos digitais, né? Não conhecem o mundo antes da internet, antes da conexão. O que é que esse cenário muda, né, na cabeça desse jovem em relação às suas perspectivas profissionais, né, e o comportamento deles nas empresas? A gente tem que entender um pouquinho antes, contextualizar. Vitor já colocou alguns pontos bem importantes. Mas veja, a gente está falando de uma geração que viveu, como eu disse, super protegida do mundo real, por conta das violências, os receios dos pais, até às vezes a acomodação de uma criança na tela é uma criança mais tranquila, é um adolescente mais tranquilo, entre aspas, e muito livre no mundo virtual. Só que quando a gente priva esses jovens, essas crianças, a terem experiências livres no sentido de brincar, de correr, ou de criar, a gente está privando também eles de experiências internas para lidar melhor com suas emoções, lidar melhor com situações de frustrações, de conflito, porque é no brincar que eles vão poder experimentar, disputar uma bola, uma boneca, ou um adolescente que está tentando se incluir num grupo, na escola. Isso tudo é exercício que vai para a vida profissional. Então, o que é que acontece? Esses jovens estão chegando nas empresas com muita dificuldade de lidar com situações de conflito, de lidar com situação de frustração. Eles querem que as coisas sejam como eles acham que é na cabeça deles, que cabe. E aí, quando vem a realidade da empresa, que já está aí no mercado
tantos e tantos anos, eles, opa, tem essa dificuldade de lidar, sabe, com a frustração, de gerenciar esses conflitos, de saber se posicionar, de se comunicar. E essa situação que nunca acontece, né? Conflito na Não, empresa, não. nunca acontece essa situação, né, Carol? Na vida, na vida, nas empresas, faz parte da nossa realidade como sujeito. E aí essa forma de deles viverem, né, imersos no mundo digital, essas transformações que aconteceram no mundo digital, que vem acontecendo, trouxeram implicações para a subjetividade da geração Z, né? Como é a forma deles verem, deles enxergarem, deles perceberem o mundo. Tem várias questões que são muito positivas, vários traços positivos. Mas tem alguns de dificuldade que pesa a falta de experiência livre, sem interferência de um adulto ou sem interferência de uma tela. Uma das características desses traços, né, Carol tem falado do comportamento desses jovens, é de ter uma atenção maior à saúde mental, né, que isso não era tão comum nas gerações anteriores, né, até em relação ao mercado de trabalho, né, se valorizava o salário, a perspectiva de crescimento somente, mas nessa geração esse aspecto ele tem aparecido em vários estudos. Doutor Vitor, o que é que explica essa geração estar mais preocupada com a saúde mental do que as gerações anteriores? Eu acho que eles vivem uma experiência mental diferente. Por eles usarem muito a tecnologia como parte desse que na psicanálise a gente chama de ego auxiliar. O ego auxiliar é aquela ideia de alguém ou alguma coisa que vai te ajudar a lidar com os conflitos internos e externos. Vai te dar uma dica, é um mestre, é um pai, é um professor que vai te dar uma dica, vai te dizer mais ou menos como lidar com uma dificuldade. Mas eles usam muito a internet para isso e acaba sendo uma muleta que não resolve por completo esses conflitos. Então, eles vivem a emoção, acho que talvez com mais intensidade para o sentido do adoecimento. Como a gente estava conversando, eles têm mais ansiedade. Ansiedade, você pode traduzir em termos de sentimentos como medo. Em essência, a ansiedade é medo. Medo do futuro, medo do agora. Então, eu acho que por isso que eles têm essa preocupação maior. E eles, diante do acesso à informação, e muitas vezes a informação de uma fonte ruim, eles buscam na internet diagnósticos. Eles passam a se pesquisar ali. Como é que eles vão achar algo que explique o que eles estão sentindo emocionalmente? O Dr. Google, né? Exatamente. Aí eles vão achar diagnósticos diversos, né? Transtorno de personalidade, falam muito quando vem para consulta. TDAH, transtorno do espectro autista. Então, todos esses são um pouco do arsenal que eles encontram para tentar entender o que estão vivendo do ponto de vista emocional. E hoje eu acho que ninguém chega mais no consultório zerado, né? Então você já vai dando aquela rastreada ali nos sintomas, o que é que pode ser. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu acredito também que hoje a imprensa, de maneira geral, fala muito da saúde mental, né? Mais do que décadas atrás. E é esse momento que esses jovens chegam no mercado de trabalho e acaba tendo um conhecimento maior, né, de debate que a minha geração, quando chegou saindo da faculdade, não tinha, né? Vamos dizer, as preocupações eram outras, mais de benefício trabalhista, de questão da estabilidade, e hoje parece que isso entrou no debate público, né, nesse momento que eles estão entrando, né, no mercado de trabalho. Sim, eu acho que tem uma preocupação muito com a experiência de burnout, né? Essa história de você ficar num estresse extremo dentro do trabalho, de o trabalho tentar ocupar um lugar na vida da pessoa que para essa geração, por exemplo, não cabe tanto. Eles não se identificam com o trabalho de um ponto de vista existencial, mas o trabalho para eles não é a identidade deles. Eles constroem a identidade com, como eu disse, com parâmetros às vezes globais, né? Eu sou um fã do K-pop, eu sou um fã do anime, eu sou um fã, né, de alguma coisa que vem de uma cultura diferente. E o trabalho já não ocupa mais tanto isso. E aí, esse estresse de um trabalho que tenta de alguma forma sobrecarregar essa pessoa existencialmente, acho que tem esse impacto. Faz uma diferença gigante na condução da carreira. Carol, essa situação que o Dr. Vitor citou agora, ela tem muito a ver, né, com essa questão da rotatividade, né, do jovem, né, que não aceita estar num trabalho que não traga satisfação, que ele se entenda como explorado, né, e isso é um problema que as empresas têm como problema seríssimo, né, o turnover, né. Como é que as empresas estão lidando com isso e é possível evitar isso, evitar essas rotatividades, essa entrada e saída com essa geração? Veja, é possível sim, se a gente começar a compreender um pouco quem é essa geração Z, o que é que a gente está fazendo aqui, né?
Então, assim, muitos relatos de empresários, de gestores, mas passam pouco tempo, não ficam. Até porque Vitor já antecipou um pouco, o sucesso profissional para a geração Z é diferente do sucesso profissional para as outras gerações. Então, eles precisam ter uma vinculação com o propósito da empresa, não é só a atividade, é quem é essa empresa, o que é que ela faz, quais são as causas que ela está vinculada, como é que eu me realizo, qual é a atividade, eu tenho que estar conectado muito com essa atividade. Sucesso profissional já não é mais aquela história de chegar no último cargo e ter o maior salário. Então, muitas vezes, os jovens dessa geração preferem se manter num salário menor do que ter aquele excesso de trabalho que eles imaginam que vão ter se assumirem um novo cargo, né? E aí as empresas precisam cada vez mais trabalhar com esse grupo, o que a gente chama de projeto coletivo. Por que está todo mundo aqui? Qual é o propósito? Qual é a importância da tua atividade, por mais simples que ela seja, no negócio da empresa? Como é que ela impacta os nossos resultados? Então, isso é um ponto de cuidado para tentar reduzir essa rotatividade, além de ter um estilo de gestão que seja mais aberto no sentido de escutar, de se colocar. Porque Vitor falou uma coisa interessante em relação à autoridade. Hoje, os jovens não têm mais esse respeito à hierarquia que existia antes. Não é essa questão mais rígida, eles tendem a ver as relações mais de pares, mais semelhantes. Até porque eles têm acesso a informações que só um doutor poderia ter, um professor muito estudioso teria, hoje eles têm. Então, são questões de estilo de gestão que é preciso cuidar para poder manter, atrair esses jovens para as empresas. É muita diferença esse acesso toda à informação. Carol, na prática, como é que as empresas, o que é que as empresas podem fazer para fortalecer esses vínculos, né, ter vínculos mais duradouros com essa geração? Primeiro ponto, esquecer, apagar aquela lógica de comando e obediência. Eu mando e você obedece. Porque até nas outras gerações não funciona. Uhum. E nessa também não. Abrir espaço para que as pessoas possam falar, se colocar, fazer com que elas compreendam o objetivo, o sentido, que elas entendam por que é legal estar naquela empresa. Quando tem jovens que, quando fala, eu trabalho em tal empresa, fala com satisfação, com orgulho. Então, a gente precisa resgatar esse sentimento de pertencimento dos jovens com a empresa, com o trabalho, com a atividade que ele desenvolve. E cuidar das pessoas é essencial para isso. Cuidar não é passar a mão, não, Rafael. Não é fazer por, mas é fazer com quando necessário, é orientar na tarefa, é chegar junto, é um modelo de acompanhamento aberto, que pergunte, que veja, você tem alguma dúvida, como é que você pode ser? E principalmente que dê clareza a esse profissional das perspectivas de crescimento. E vejam que perspectivas de crescimento para a geração Z não é só sair pulando de cargo. Uhum. É desenvolvimento pessoal próprio. Então, feedback é uma geração que naturalmente é mais insegura porque está entrando no mercado de trabalho agora, então tem um tempo menor de experiência. Então, é uma geração que precisa de feedback, de elogio, de reconhecimento dos avanços e também do cuidado com as críticas, como é para toda geração de você fazer de um modo privado, de um modo cuidadoso, sem desrespeito. São essas questões que não cabem mais. São várias práticas que seriam muito interessantes até para as outras gerações, né? Mas que a ausência com essa geração Z faz uma diferença muito maior. Faz, porque elas exigem mais, elas cobram mais. Nesse sentido, elas não admitem, por exemplo, ter um tratamento desrespeitoso ou ríspido, ou não ter uma oportunidade de falar, de se colocar. E dentro desse mundo digital em transformação, que uma geração diferente, a gente ainda recebeu nos últimos anos essa visita da pandemia, que é uma coisa que acontece a cada 100 anos, e toda a discussão da gente, a gente tem que colocar essa pergunta, né? Porque como é que a pandemia nos afetou, né? Outro dia eu estava num médico, Carol, e aí perguntou, faz quanto tempo você veio aqui na recepção? Eu disse assim, eu acho que deve fazer no máximo uns 2 anos. Aí quando eu fui para consulta, aí disse assim, faz 5 anos que você veio aqui. Então, para a gente, a noção de tempo foi para o espaço depois da pandemia. Doutor Vitor, para essa geração, o que é que a pandemia impactou na vida delas, nessa perspectiva de mundo, já que é uma coisa, vamos dizer, traumática para todo mundo, imagino, para esse grupo? Sim. Eu imagino que a pandemia ela teve impacto em todas as gerações, de forma semelhante, em termos de aumentar o grau de ansiedade, o medo, né? O medo de perder alguém, o medo de morrer, o medo de que isso retorne. Então, tem um grau de insegurança generalizado. Eu acho que também as pessoas viveram o isolamento social, e aí a gente vê as repercussões do isolamento social
Um deles também, novamente, medo, ansiedade, de estar sozinho. E esse encontro consigo mesmo também. Esse encontro consigo mesmo, eu acho que é uma coisa interessante. Porque as pessoas, por mais que tivessem acesso à tecnologia, à internet, a tudo isso, elas ficaram mais tempo consigo mesmas e começaram a escutar mais o funcionamento da própria mente. E isso para muita gente foi muito assustador. E para essa geração que já tinha esse contato intenso com a internet, com a tecnologia, isso se intensificou ainda mais, né? Então, teve esse contato consigo mesmo sem um apoio para poder lidar com essa experiência, entendeu? Então, eu acho que todos esses fatores contribuíram ainda mais para essa questão do medo, né? De ansiedade, medo. E não é todo dia que a gente vive uma pandemia, né? E um terremoto desse de uma hora para outra que nos afeta completamente. Encerramos o nosso primeiro momento de perguntas e vamos agora para o segundo bloco do nosso Pernambucast, que é o que a gente chama de algo mais e algo menos. O primeiro é um pouquinho mais fácil, eu acho. Tem alguma situação, vocês lembrariam, né, de alguma história, algo mais da geração Z no mercado de trabalho, algum aspecto positivo que foi vivenciado ou é vivenciado pelas empresas por conta da chegada desses jovens no mercado de trabalho? Veja, tem alguns exemplos. A geração Z, né? O Z de zap, de agilidade, velocidade, dessa questão da energia para criar quando eles estão conectados com a causa. E acaba que essa naturalidade em lidar com a tecnologia ajudou no momento de pandemia, quando muitas empresas precisaram investir em tecnologia. Uhum. Ou tinha um site para vender ou não vendia, ou tinha um site para gerenciar as entregas. Então, assim, a geração Z veio com essa facilidade, agilidade em entender e compreender os sistemas e ajudou muitas empresas. Então, eu acho que isso é um exemplo bem interessante. E eles também têm uma capacidade de inovação, porque o Vitor falou, né? O contato parâmetro é global. Então, até para resolver uma situação mais simples, que as outras gerações têm um repertório, vamos dizer assim, mais limitado da experiência, eles vão, pesquisam, e aí vem, tem como resolver dessa forma, porque a gente não tenta aqui. Esse processo de digitalização dos negócios, né, a gente falou muito nos últimos anos, né, quando vem a pandemia, né, que impossibilita, né, o deslocamento das pessoas, né, isso se acelerou muito, e aí todas as histórias que a gente ouvia, né, tinha um sobrinho, né, o filho, aquele que às vezes não estava no centro do negócio, que ajudou, né, a fazer a venda, a divulgação digital, né, criar Exatamente. o e-commerce, por aí vai. Segunda provocação, né? Agora é o algo menos, né? Sem citar nomes para não deixar ninguém traumatizado. Tem alguma situação emblemática que vocês lembram de um problema ou de uma crise que foi desencadeada por conta do comportamento dessa geração? Eu lembro de uma situação de uma pessoa da geração Z que já entrou na empresa e questionava muito o modo de funcionamento, as formas de acompanhamento da principal gestora, só que pela impaciência, pela dificuldade de lidar com as próprias frustrações, de achar que tinha que ser daquela forma, acabava gerando um clima de muita tensão na empresa. É uma equipe relativamente jovem, no geral, e aí contaminava. E às vezes é importante compreender que ninguém muda de uma hora para outra, nem uma Uhum, empresa, nem um gestor, nem a geração Z. Então é tudo um processo de mudança, de construção, de adaptação, que tem que esperar o tempo. uhum. Não tem como ser de uma hora para outra. E aí essa característica dessa impaciência, de querer as coisas num tempo mais rápido, dessa velocidade, às vezes impacta. Eu lembro, Carol, não é nenhuma situação específica, mas de um dos meus entrevistados há um tempo, que ele falava de uma geração que tinha dificuldade de resolutividade, assim, de receber uma demanda, uma dificuldade e ir para resolver. Então, sempre assim, faltou essa ferramenta aqui e ficava esperando, assim. Isso é só um exemplo aqui que me veio à cabeça de que ele dizia assim, o mercado, né, tem essa demanda, né, de que as pessoas vão para cima, vão para resolver. E na visão dele, era uma característica aí dessa geração que tinha que ser trabalhada. Como médico preceptor na atenção primária, médico que recebe estudantes, residentes, eu tive a experiência de, no primeiro ano de volta, quando eu voltei do doutorado e voltei a ser preceptor, os primeiros 2 anos foram de residentes que consecutivamente desistiam. Isso foi muito interessante. Eu percebia que é como se eles tivessem ali um ideal de como deve ser o serviço. E eles se deparam com o real e têm dificuldade de lidar com aquele Uhum. real. E qualquer conflito maior é uma razão para cair fora, desistir, sair. Uhum. Então eles ficavam com essa dificuldade. E eu sentia que eles vinham menos com propósitos de servir
estou aqui para servir o outro e mais com o propósito de ser servido. Se eu não sou servido, se a coisa não se adequa a mim, então não tá legal. Então tem que me despedir. E isso que acontece lá com o Vitor acontece nas empresas também. Se não tá legal para mim, por menor que seja, que eu não compreenda também o contexto, às vezes eu desisto. Eu acho que antes da gente fechar essa pergunta, Rafael, eu achava importante lembrar que, veja, toda vez que chega uma geração, é preciso a gente estar aberto, disponível. O modelo do passado já não é mais adequado, já não serve. A gente precisa ter essa disponibilidade de pensar, criar novos mecanismos de gestão para lidar com essa geração, que tem suas características, seus traços e coisas importantíssimas para o mercado de trabalho. Né? Essa facilidade de tecnologia, inovação, tanto essa capacidade de lidar em diversos canais, tantas outras características que são positivas e que são importantes para o mercado de trabalho. Mas a gente precisa repensar o modelo. Não pode nem a geração Z chegar querendo tudo da forma como ela acha, nem as outras gerações não estarem abertas a nenhum tipo de mudança. Até porque o mercado de trabalho tem muitas críticas a serem feitas, né? E essa geração, pelo menos, não está se omitindo a fazer as críticas necessárias. Mas é muito algo mais, algo menos. Se a gente fosse seguir aqui, a gente conversava boa parte da tarde, né? Lembrando aí casos e episódios envolvendo a geração Z. E seguindo agora para o finalzinho do nosso podcast, que já está acabando. Não sei o que acontece, doutor Vitor, quando o Carol vem aqui, assim, passa voando a nossa conversa, sabe? Eu acho que ela faz com que as perguntas vão fluindo mais rápido. Eu queria algumas dicas culturais de vocês, né? Pode ser série, pode ser dica de livro, para essa geração Z ou para compreender a geração Z. Queres começar? Quero, eu vou falar primeiro de um documentário chamado A Rede Social, que ele fala um pouco sobre a capacidade dessas mídias, né, de mudarem a nossa forma de pensar. Outro dia eu estava perguntando a um paciente, né, como é que ele estava, o que ele fazia quando estava em silêncio, assim, na sala, que ele se desconcentrava. Aí ele disse, poxa, minha mente parece que fica como um TikTok. Aí eu, poxa, exatamente, tua mente está treinada para funcionar como TikTok, porque tu tá o tempo todo usando aquilo ali. E aí esse documentário ele traz um pouco de uma perspectiva crítica, né, sobre as redes sociais. E o outro é um livro que se chama O Tempo e o Cão, que fala sobre a depressão como um sintoma social. Ou seja, para que a gente possa entender o adoecimento não como um fenômeno só individual, mas um fenômeno de uma sociedade. É de Maria Rita Kell, um livro muito bom. Tem uma série, né, que é Euforia, que fala sobre a adolescência. E aí eu acho que ajuda a compreender um pouco desse contexto que a geração Z foi criada. Tem outro livro também, A Geração Ansiosa, que fala dessa construção desses traços, o porquê. E para quem lida com gente, empresa, executivos, gerentes, eu sugiro o nosso livro, que é Gerente em Ação, que de alguma forma traz aqui um modelo de gestão mais participativo, mais democrático, um modelo mais aberto e com esse foco no cuidado com as pessoas, que é o que deve ser mesmo. A gente vai disponibilizar os links aí dessas indicações na descrição do vídeo. Eu normalmente não faço recomendação, Carol, mas eu acho que hoje eu vou fazer uma que é uma reportagem que a gente fez aqui, que vocês dois foram entrevistados, né? E a gente conta também a história de alguns jovens da geração Z, né, do mercado de trabalho. Então o link da reportagem vai estar também aqui na descrição do vídeo para você poder compartilhar e para fazer a leitura também desse conteúdo. Então nós estamos chegando ao final do nosso PernambuCast. Eu agradeço muito a Dr. Vitor e a Carol pela participação, né, de estar conversando com a gente de um tema super importante, que com certeza esse assunto não se esgota aqui, né, além das leituras, né, eu acho que daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3 anos, a gente vai continuar falando desses impactos, né, e da maneira como essa geração está chegando no mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, né, tem impactado o mundo todo. Então eu vou deixar um minutinho para vocês aí se despedirem dos nossos telespectadores, ouvintes. Eu nunca sei como é que eu digo sobre o podcast, Carol, mas podem deixar as suas redes sociais também. Bom, eu queria agradecer primeiro. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. E foi ótima essa entrevista, agora compartilhada com o Vitor. Minhas redes sociais é carol.holanda no Instagram e tem a também da TGI Consultoria, que também tem muitos conteúdos que a gente vem falando sempre sobre gestão. Eu quero agradecer também o convite, poder estar com vocês compartilhando um pouco sobre esse tema. Reforçar que eu acho que a gente tem que estar realmente aberto às novidades que a geração Z vai tensionar, porque muitas vezes a gente vai ficar na nossa própria resistência, né, e dominância. Minha rede social é Dr. Vitor Barreto, Instagram.
Então hoje a gente também agradece a você que está dando atenção, né, está nos ouvindo nesse momento. Hoje, como eu falei no início do episódio de hoje, esse é o 7º episódio dessa temporada sobre carreiras e gestão. Você tem a oportunidade de acompanhar, de assistir os demais episódios também. Daqui a pouco a gente vai ter o último episódio dessa temporada, daqui a algumas semanas, tá bem? Então, agradecemos a todos e até o próximo episódio do PernambuCast.